Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos iniciar nossos estudos, certo? Dos conteúdos do sétimo ano, ok? Vamos para a página 47, com o conteúdo Conhecendo um pouco mais os números racionais, certo? Nós vamos iniciar pela introdução, parte da introdução. Vamos fazer a leitura aqui. A tia Diana pagou R$ 180 pelo uniforme de basquete das 5 craques do time. Para saber quanto cada uma estava devendo, efetuaram a divisão a seguir, certo? Então, tia Diana desembolsou, pagou 180. Então, esse 180 é indicado pelo sinal de menos, certo? Pagamento. Tá pagando, tá desembolsando, certo? E as 5 craques tá indicado pelo sinal de mais, porque aqui é contagem, certo? Então, esse valor está sendo dividido entre as 5 craques, certo? Então, esses dois valores são números inteiros. Por quê? Quem são os números inteiros? São os números positivos, são os números negativos e o zero, certo? Então, essa divisão foi encontrado o valor de menos 36. Por que menos 36? Porque foi feito um joguinho de sinal, certo? Na divisão, os sinais iguais, quando os sinais são iguais, nos fatores, o resultado dá mais. Quando os sinais são diferentes, nos fatores, o resultado dá menos. Então, aqui os sinais são diferentes. Enquanto um é mais, o outro é menos, certo? Aí vem em seguida a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. 36 vezes 5 dá 180, menos por mais dá menos. O joguinho de sinal na multiplicação é o mesmo na divisão. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos, certo? Então, vem aqui, esse 180. Ele pode ser colocado na forma de fração, certo? Então, foi colocado menos 180 dividido por mais 5, certo? Então, esse 180, ele pode ser colocado na forma de fração e nós fazemos o jogo de sinal. Menos por mais dá menos. 180 dividido por 5 dá 36, certo? Então, o resultado é menos 36. E nós também podemos colocar esse menos 36 em forma de fração, aparecendo o 1 do denominador, que ele sempre fica subentendido, mas como nós queremos falar dele, nós vamos aparecer com ele aqui, certo? Para mostrar que nós podemos escrever esse 36 na forma de fração, esse menos 36. Então, por que nós estamos colocando esses números na forma de fração? Porque aqui tem um conceito dizendo: todo número que pode ser representado por uma fração AB, em que A e B são números inteiros, com B diferente de zero, é um número racional. Então, vamos para cá, voltando para cá. Então, esse menos 180 está representado pela letra A. Esse mais 5 está representado pela letra B. E esses dois números são números inteiros, porque a gente falou aqui que eles são números inteiros. Quem são os números inteiros? Números positivos e negativos e o zero, certo? Mas só que esse denominador aqui, em uma fração, ele não pode ser zero. Ele deve ser diferente de zero. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional, certo? Desde que o denominador seja diferente de zero. Vamos para um próximo exemplo. Menos 207 dividido por mais 5. São dois números inteiros. Pode observar que menos 207 e mais 5 são números inteiros, porque os números inteiros são números positivos, negativos e o zero. São dois números inteiros. E o quociente, que é o resultado da divisão. Quem é esse quociente? Ele deu 41,4, certo? Número não inteiro. Ele não é um número inteiro. Embora que o dividendo e o divisor sejam números inteiros,
o quociente não é um número inteiro. Mas que número é esse? É um número racional. Por que ele é um número racional? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Como? Assim. Escreva o número 414, sem vírgula, passa a barrinha de fração, acrescenta 1 no denominador. Então, quantos algarismos tem após esta vírgula? Apenas um algarismo, não é isso? O algarismo 4. Então, se é apenas um algarismo, então colocamos um zero no denominador. Então, temos 414 sobre 10 avos, certo? Então, nós temos aqui um número racional, certo? Esse 41,4. Certo? É um número decimal que se chama racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração, certo? Então, esses dois números são inteiros, certo? Mas também ele é um número racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Nós podemos colocar este número na forma de fração. Tá aqui, ó, certo? E o resultado dessa divisão, que é um número decimal, também nós podemos colocar esse resultado na forma de fração, ok? Então, números racionais são aqueles que podemos colocar na forma de fração, ok? Com A e B inteiros e B diferente de zero. Então, vamos ver aqui mais alguns exemplos. Nós temos aqui, veja os exemplos de números racionais. Menos 5 é um número inteiro, também é racional. 9 meios, o 9 é inteiro, o 2 é inteiro, mas a fração é um número racional, certo? Porque números que podem ser colocados na forma de fração são chamados de números racionais. Menos 0,75 não é um número inteiro, é um número racional e nós podemos colocá-lo em forma de fração. Esse outro aqui, menos 1/3, 1 é inteiro, 3 é inteiro, mas a fração em si é um número racional, certo? Porque todo número na forma de fração, que pode estar na forma de fração, é um número racional. O próximo, 3,2. Não é um número inteiro, porque aqui é um número quebrado, um número com vírgula. É um número que pode ser colocado na forma de fração. Então, é um número racional. Menos 20 sobre 5 é um número racional, porque ele está na forma de fração. Mas o numerador é inteiro e o denominador é inteiro, ok? Então, esse número aqui, ó, ele pode ser escrito na forma de fração. Ele está aqui escrito na forma de fração. Como foi que nós conseguimos escrever este número na forma de fração? Assim, ó. Pegamos, copiar aqui, como foi que a gente chegou a esse resultado. Menos 5, tá aqui, para colocar na forma de fração. Abaixo 1 aqui, certo? Que ele existe por si só, mas ele fica subentendido. Ok? Então, posso multiplicar essa fração por qualquer número. No caso, foi multiplicado por 2, ó. Vezes 2, vezes 2, ok? Então, menos 5 vezes 2, 10. Passa a barrinha. 1 vezes 2 é 2, ó. Então, nós conseguimos essa fração, porque multiplicamos o numerador e o denominador por 2. Aqui, o 0,75. Esse número aqui já está na forma de fração. Então, esse nós podemos botar. Então, tá aqui, ó. Escreva o número sem a vírgula, coloca 1 no denominador e vemos quantos algarismos temos após a vírgula. 2 algarismos, 2 zero, ok? Este zero à esquerda não precisa escrever. O outro número decimal, para a gente provar que ele pode ser escrito na forma de fração. Então, escreva o número sem vírgula, abaixa 1 e temos apenas uma casa decimal, então apenas um zero. Então, dessa sequência que nós temos aqui, os que não estão na forma de fração, nós podemos colocar na forma de fração, para provar que eles são números racionais, ok? E também nós podemos colocar quem não está
na forma decimal. Quem não está na forma decimal dessa sequência, nós podemos colocar na forma decimal. Por exemplo, menos 5, ele não está na forma decimal, mas eu posso escrever ele na forma decimal, só colocando uma vírgulazinha após ele e o zero, porque essa vírgula já existe por si só. Só que para ela aparecer, é necessário que tenha um zero para segurá-la. Então, põe a vírgula e bota o zero. Aí ela pode aparecer, certo? Então, esse número aqui, ó, ele pode ser escrito na forma decimal. Esse outro aqui também pode, a gente divide 9 por 2. Vamos ver aqui, ó. 9 dividido por 2. Dá o quê? 5 vai passar, né? Então, vamos lá para o 4. 4 vezes 2, 8. Para chegar em 9, falta 1. Abaixo uma vírgula e um zero aqui no resto. Ficou 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, o resto é zero. Então, esse número aqui ele pode ser escrito na forma de fração. Aí, esse menos 1/3, nós estamos tirando esses números aqui dessa sequência. Esse número menos 1/3, ele pode ser escrito na forma decimal? Pode. Então, tá aqui, 1 dividido por 3, tá? Só que 1 é menor do que 3. O que fazer, então? Coloco um zero para indicar que não é possível essa divisão, mas que eu posso continuar. Então, como? Baixo uma vírgula e um zero, ficou 10. Aí, 3 vezes 3, 9 para 10, 1. E para continuar, não é necessário mais colocar vírgula no quociente. Abaixo do zero no resto. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar em 10, 0. Então, eu posso continuar essa conta aqui infinitamente. Aliás, 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Abaixo 0. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Então, eu posso continuar essa conta infinitamente, certo? Ela nunca vai se acabar, sempre será 3, 3, 3, sobrando o resto, certo? Então, esse número aqui, ó, é chamado de dízima periódica, certo? Por quê? Porque tem um valor que se repete infinitamente, certo? É um número decimal, certo? Que existe, que ele não é um número inteiro, entendeu? E ele também, ele não pode ser escrito na forma de fração, do jeito que ele está aqui, ó. Eu não posso pegar 0,333 e colocar na forma de fração. E posso, mas tem toda uma operação, certo? Tem todo um cálculo. Não é como eu estou mostrando aqui do 4,5 que eu posso escrever uma fração, certo? Porque esse número aqui eu posso escrever uma fração. Eu posso muito bem fazer isso, ó. 45 sobre 10, ó, na forma de fração. Escrevo o número sem a vírgula, abaixo no denominador, vê quantos algarismos temos após a vírgula e abaixamos um zero. Mas não é o caso desse número decimal. Nós encontramos a fração dele, mas não dessa forma. Tem toda um aparato, tem toda uma operação, entendeu? Então, esse número aí não é um número inteiro, certo? Ele é um número racional, mas ele não é um número inteiro, entendeu? Esse outro, menos 20, podemos dividir, que dá menos 4, e podemos acrescentar a vírgulazinha e o zero, e fica um número decimal.